E aí, galera do sexto ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes. Vamos começar mais uma aula. Sou o professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. Nós estamos estudando os gêneros textuais relacionados à carta. Agora vamos ver a carta aberta. Vamos ver como que funciona esse gênero, a estrutura dele, as características. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Carta pessoal e carta aberta. Enquanto a carta pessoal trata de assuntos particulares, né, pessoal, até mesmo algo familiar, já a carta aberta, ela faz referência a assuntos de interesse coletivo, ou seja, de interesse da população, de interesse de todas as pessoas, tá bom? Essa é uma diferença aí básica entre a carta pessoal e a carta aberta. Carta aberta. Vamos ver aqui o conceito desse gênero. É um gênero de domínio público, ou seja, ele é aberto, em que o autor do texto se dirige publicamente por meio da imprensa. Ele pode usar o jornal, a revista, um blog, para poder transmitir ali a mensagem que ele quer para toda a população, né? O objetivo dele é que quanto mais gente souber daquele assunto, melhor. Quanto mais aquele assunto for divulgado, melhor. No caso, o intuito dele é enviar essa mensagem, né, para o interlocutor, que no caso é o povo de um modo geral, né, a fim de fazer uma reivindicação ou propor uma conduta. Lembrando que, quando nós falamos em interlocutor, nós estamos falando do emissor, né? O emissor ele pode ser uma pessoa, a carta aberta também pode ser feita por uma instituição, certo? Ó, interlocutor e emissor, certo? Ó, o emissor ele pode ser uma pessoa, né? Quem está emitindo ali a carta pode ser uma pessoa, certo? Pode ser uma instituição, pode ser um grupo social organizado, tá bom? Que vai se dirigir a um destinatário, beleza? Então, galera, o emissor é quem escreve e o destinatário é quem recebe. No caso da carta aberta, o destinatário vão ser as pessoas, de modo geral, certas pessoas que se interessam por aquele assunto, né, que é de interesse coletivo da população. Então, o emissor é quem escreve, tá bom? E destinatário é quem recebe, só para não ficar dúvidas. Vamos para a estrutura desse gênero. Tem um título, né, que muitas vezes identifica a quem a carta se dirige. Tem a apresentação do fato, né, que motivou a publicação da carta aberta. A argumentação bem fundamentada para a defesa de um determinado ponto de vista. Uma reivindicação com fundamentação da opinião por meio do uso de dados e informações que são apresentados no texto ao qual se refere. A linguagem, ela deve ser padrão, tá bom? Com clareza e simplicidade, uma linguagem respeitando as regras gramaticais, tá bom? Mas não uma linguagem difícil, uma linguagem simples para que todos entendam. Representa também um posicionamento coletivo, certo? Nessa carta aberta não é que é a vontade só de uma pessoa, é um assunto de interesse da população. Então é como se aquela pessoa estivesse falando por todas as outras pessoas, pela população. E ele é assinado por todos os participantes. Tem o discurso persuasivo, para impactar, né, a opinião pública, para convencer o outro, né, deixar um impacto ali na sociedade para que as pessoas reflitam sobre. E um tom de reclamação, um tom reclamatório, reivindicatório e também de convocação, né, para que mais pessoas se mobilizem com aquela causa. Estratégia argumentativa. Então vamos lá. Nessa carta aberta pode ter um argumento de autoridade. O que é isso? Nesse caso aqui, ó, vai ser apresentada a informação ou a opinião, né, de especialista no campo de conhecimento em questão. Então, por exemplo, se a carta aberta é reivindicando o melhor saneamento básico na cidade, certo? Então, essa carta, se ela for escrita, por exemplo, por uma pessoa da área da saúde, certo? E nessa carta a pessoa exponha, né,
que aqueles esgotos ao céu aberto, né, pode gerar doenças. Então, ali é um argumento de autoridade, ou seja, uma pessoa que entende do assunto, certo? Então, o que ela está falando deve ser levado a sério. Segundo tópico aqui, argumento de raciocínio lógico. Consiste em apontar os motivos e lançar as consequências de determinado fato, ou seja, o motivo pelo qual aquela carta foi escrita, tá bom? As consequências que está tendo na sociedade, certo? Por conta desse problema e por isso que as pessoas estão reivindicando. Terceiro tópico aqui, ó, argumentação de dados estatísticos, ou seja, é uma apresentação de dados confiáveis de pesquisas que ajuda a mostrar que o argumento tem fundamento. Ou seja, se na carta aberta também tiver dados, números, estudo que foi realizado sobre aquele assunto, melhor ainda. E a exemplificação, que consiste em apresentar exemplos e comparações que também ajudam a convencer o destinatário da carta. Nós temos aqui o emissor. Vamos lá. Carta aberta de artistas brasileiros sobre a devastação da Amazônia. Tá vendo? Ó, foi o título aqui da carta. Aqui é um modelo de carta aberta, tá bom? A carta já vai começar com um fato que motivou ela ser escrita. Ó, começando aqui. Acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos 3 anos. 17 mil quilômetros quadrados. É quase a metade da Holanda. Agora, em seguida, vão vir dados estatísticos, comparação. Ó, da área total, já desmatamos 16%, o equivalente a 2 vezes a Alemanha e 3 vezes os estados de São Paulo. Ok. Em seguida, aqui na parte branca, ó, não há motivo para comemorações. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Aqui foi mais um dado, né, importante, né, que a Amazônia ela presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta, ou seja, ela tem uma grande importância no planeta. Continuando, essa vastidão verde que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. E por fim, ó, vem aqui a importância, né, pelo qual a carta está sendo escrita, né, ó. É um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida das mais exuberantes florestas da Terra e auxiliando na regulamentação da temperatura do planeta. Aqui é um modelo de carta aberta. Continuando aqui na carta aberta, ó. Depois de tombada, na sua pujança explorada por madeireiros sem escrúpulos, ateiam fogo às suas vestes de esmeralda, abrindo passagem aos forasteiros que a humilham ao semear capim e soja nas cinzas de castanheiras centenárias. Essa parte que já foi mais impactante, né, para emocionar o leitor. Apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável, a devastação continua. Aí, por fim, galera, ó, vem um argumento de persuasão, ou seja, um argumento que vai convencer os leitores, que é essa parte amarela. Mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o pacto de harmonia, homem-natureza, entre seringueiros e indígenas, mesmo depois da aliança dos povos da floresta, pelo direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver, mesmo depois de inúmeras sagas cheias de heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação continua. E aí tem mais um parágrafo final aí, ó. Tem mais um parágrafo abaixo aí, ó, esse branco, ó. Como no passado, enxergamos a floresta como um obstáculo ao progresso, como área a ser vencida e conquistada, um imenso estoque de terras a se tornarem pastos pouco produtivos. E finalizando aqui a carta, ó. Campos de soja e espécies vegetais para combustíveis alternativos, ou então uma fonte inesgotável de madeira, peixe, ouro, minerais e energia elétrica. Continuamos um povo irresponsável. O desmatamento e o incêndio são o símbolo da nossa capacidade de compreender a delicadeza e a instabilidade do ecossistema amazônico
e como tratá-lo. E aqui, galera, ó, tem um argumento de reclamação, que é essa parte amarela. Um país que tem 165 mil quilômetros de área desflorestada, abandonada ou semi-abandonada, pode dobrar a sua produção de grãos sem a necessidade de derrubar uma única árvore. É um argumento que ele está dando aqui, né, que não tem a necessidade de haver toda essa devastação das árvores, né, porque tem área sim para praticar agricultura. É urgente que nos tornemos responsáveis pelo gerenciamento do que resta dos nossos valiosos recursos naturais. Agora na parte branca, ó, portanto, a nosso ver, como único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase irreversíveis da devastação. E por fim nós temos mais um argumento aqui, ó, um argumento de autoridade, esse amarelinho, ó. Segundo o que determina o artigo 4, né, o inciso 4 do artigo 225 da Constituição Federal, onde se lê. Tem mais uma parte da carta ainda aqui na outra página. A floresta amazônica é um patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Agora aqui sim vem o final da carta com um tom reclamatório de ordem, que é essa partezinha amarela final, galera. Ó. Assim, deve-se implementar em níveis federal, estadual e municipal a interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica já. É hora de enxergarmos nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história. Somos um povo da floresta. Então aí foi a carta aberta, tá bom? É uma carta um pouco extensa, um pouco grande, porém nas nossas atividades, né, a gente tem que organizar a nossa carta para que ela caiba nas 30 linhas, tá bom? Para que ela não passe das 30 linhas. Até porque, né, são 30 linhas mesmo na folha de redação, para poder produzir a carta. Bom, a nossa atividade de redação que vai ser o seguinte, ó, eu coloquei aqui em negrito, certo? Para destacar, para vocês não ficarem em dúvida do que é para fazer. Tá aqui, ó. Você deverá escrever uma carta aberta para o prefeito da cidade. Então não é que você vai, de fato, colocar a carta no envelope, levar para o correio, não, você vai escrever no seu caderno, galera. Tá bom? Mas é como se você fosse enviar ela para o prefeito da cidade. Então tem que usar uma linguagem padrão, formal, tá bom? Do jeito que a gente estudou no gênero textual hoje. Então, ó, você deverá escrever uma carta aberta para o prefeito da cidade, expondo um problema ou parabenizando por algo. Então você pode expor um problema do seu bairro, sei lá, um esgoto que está estourado a céu aberto, ou um asfalto que está esburacado, ou uma rua que está sem iluminação, algum problema que tem na cidade que você queria ali expor, né? Deixar uma carta aberta para todas as pessoas da cidade terem consciência do que está acontecendo, né? Ou também você pode, também não obrigatoriamente precisa ser algo negativo, você também pode parabenizar por algo que foi bem feito, sei lá, pela construção de algo que foi realizado pela prefeitura, certo? Por algum projeto que a prefeitura vem realizando no seu bairro ou na cidade, tá bom? Então você também pode escolher algo positivo para parabenizar a atuação do prefeito. Então você escolhe qual dos dois você vai querer fazer. Então, ó, tome cuidado com a linguagem, que deve ser formal, não é isso? Então, você não vai usar uma linguagem informal de qualquer jeito. Lembre que a carta é como se ela fosse para o prefeito da cidade e todas as pessoas vão ter acesso a essa carta, porque ela vai ser publicada em um jornal, certo? Em uma revista conhecida na cidade, tá bom? Você deve escrever no mínimo 20 linhas, tá bom? E no máximo 30 linhas, apesar de que a gente viu aqui na nossa aula, o modelo de carta era uma carta bem grande, né? A nossa carta ela tem que estar organizada dentro das 30 linhas, até porque quando é prova, quando é TD, a gente só tem 30 linhas para realizar quando é um concurso, né?
Tipo, quando é a prova do IFCE, a prova do Enem, sempre é só 30 linhas, apesar de que na prova do IFCE e na prova do Enem é outro gênero textual, não é carta. Mas a gente tem que aprender a organizar o nosso texto, para que ele nem fique tão pequeno e não, nem tão gigantesco. Então, por isso que eu organizei aí entre 20 e 30 linhas. Beleza, galera? Bom, galera, então assim a gente vai chegando ao final da nossa aula. Você pode voltar de novo, certo? Para assistir, caso haja necessidade, caso alguma parte você não tenha entendido tão bem. Então é isso aí. Agora vamos lá, mãos à obra. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera.